Apenas algumas horas depois do Laranjão proibir a Antropica, o governo dos Yankees usou o Cláudio da empresa em ataques ao irado. Mas por que os analistas não são surpresos? Quem tá surpreso? Eu não tô. Quem diria? Tá aqui a Skynet vindo pra cima, né não? Lembrando que o que tá de IA pro público, quando fala IA, não é LLM, né? Machine Learning, essas coisas é só a superfície, né, cara? IA não foi inventada nessa década. Quem trabalha com tecnologia há muito tempo, é isso que eu tô falando, tá lá escondidinho. E eles estão ali brigando, tá? E vou te falar, Anthropic, olha lá, isso é cortina de fumaça. Tem outras formigas no bastidor, vai saber quem tá lá, né? Será que são os Anunnaki? Será que são os Nephilim? Que será que são? Será os alienígenas? Cada um chama o nome do que for, tá ligado? No fundo, é controle total. Segundo o Wall Street Journal, as Forças Armadas dos Yankees teriam usado ferramenta de IA, mas já usa, né? Todas essas ferramentas, é tudo automatizado. É uma guerra covarde, né? Ninguém mais vai pra cima dos outros. É tudo por cima. É todas as máquinas, é os bots. Imagina drone, aviões, todos eles já têm muitos sistemas, né? Automatizados, eletrônicos, tal. Grandes partes das tecnologias começam lá, né? Nos bastidores. A internet, lembra da ARPANET? A própria rede Tor, até o micro-ondas que você usa na sua casa. Muitas tecnologias que hoje te fornecem conforto foram criadas em momentos caóticos pelos militares. A IA tá aí também, né? Todo esse sistema de navegação, inteligência, OSINT. Muitas coisas eu entrego no canal na maciota. O canal não é só sobre tecnologia, é sobre liberdade. E como você se torna livre com conhecimento, com a verdade. Qual é a verdade? Ela é relativa, né? Ela é torturada, ela é manipulada. Eu tenho a minha verdade. E ela que vai libertar, né? O filho do homem. Mas tem pessoas que não acreditam nessa verdade e tá tudo bem. Não tem verdade absoluta. Aliás, pra mim, verdades absolutas nada mais são que mentiras deslavadas, elas te aprisionam. Deixa aberta, escolhe as suas. Quem não escolher igual, tá tudo bem. Quando a sua verdade é top, ela não precisa da sua defesa. Se sua verdade é você tem que convencer todo mundo dela, ela não é verdade, né? O Nazareno não gritou, ele não saiu na mão. Falaram pra ele vir, né, no dropkick. Ele falou, não, tio, baixa essa espada aí, mano. Vamos na caminhada suave. Então, é isso. Há muito tempo, esses caras já estão, né, entregando pedacinhos do fim. Temos que continuar. Não dá pra lutar contra a carne e contra o sangue. São as potestades e os principados. Então, Anthropic aí, realmente, tá esse bafafá. Eu escuto a galera falando, é Anthropic. Como se o Cláudio fosse a última bolachinha do pacote. Os caras têm outras coisas aí, velho. Tem sistema pra caralho. Tem coisa que só roda lá no back-end, mano. Só offline. Nem vai pra internet. Videocassete, carro louco. Ficou esse hype aí, eu fiquei observando, né? Mas não tenho opinião formada. Aliás, ninguém tem certeza nenhuma do que tá acontecendo no mundo. Quem diz que sabe tá mentindo. Não dá pra saber. Nem adianta tentar também. Só observa os bagulho, vê o que você pode, né, aprimorar na sua estratégia, se dá pra fazer alguma coisa. Mas, novamente, foca menos no sofá e nas telas. Ajuda seu irmão. Eu sei que talvez a galera manja muito, né, de vários assuntos. Mas é teoria, né? Quem assistiu aquele filme lá, antigo do Matt Damon, quando o cinema não era lacrate, né? Sempre foi, mas nem tanto, né? Uma Mente Indomável, que aí o moleque lá, um gênio, indomável, vai trocar ideia lá com o psicólogo lá, né? O Robbie Williams lá. E aí começa a falar um monte de bosta. E aí depois ele cola lá num banquinho. Fala assim, ó, você pode ler todos os livros, cara. Essa cena é demais. Mas o psicólogo tinha lutado na guerra, mas você não sabe o que é carregar uma pessoa morta, um amigo seu nos braços. Você pode ler qualquer livro que você quiser de guerra. Você pode ler um livro, eu não vou lembrar do lugar da Europa, mas sei lá, vou dar um exemplo, mas você pode ler um livro, todos os livros sobre o Louvre, mas você não sabe o que é entrar no museu, sentir a estrutura, a atmosfera, olhar pro quadro da Mona Lisa ali. São exemplos, entendeu? Então é muita gente teórica. E aí é fácil ter todas as certezas. Ajuda seus irmãos. No dia da batida na porta, tanto faz o quanto você leu ou quanto você manja. O que vai valer são suas obras, né? E a fé sem as obras é morta, né? Então vamos lá. Ficou esse bafafá, né? Dizendo que os Yankees, né, teriam usado as ferramentas de IA desenvolvidas pela Anthropic em um grande ataque ao Irã, né? Poucas horas depois do presidente Trump ter ordenado que as agências parassem de usar essa tecnologia, né? É uma tretinha ali, joguinho de cena, né? Lembra que numa guerra a primeira vítima é a verdade. False flag, decoy, tem que analisar os padrões, tá?
Aí fala uma coisa, o inimigo pensa outra, os caras blefam pra caramba, o que tá saindo na grande mídia é muito manipulado, a galera tá cheia de interesse aqui. No que acreditar? Eu não sei, só sou um mensageiro. Segundo a publicação, comandos em todo o mundo, incluindo o comando central dos Yankees no Oriente Médio, utilizam a ferramenta de IA Cloud da Anthropic, citando pessoas familiarizadas com o assunto. Não é bala de prata, tá? É só uma ferramenta. Não vai deixar esse cara apertar o botão. Mas tá caminhando pro rumo da Skynet, né? Lembrando, quem assistiu o filme, né? É antigo. Programação preditiva. Começou assim, né? O Matrix também fala. Quem assistiu... Ó, Skynet é um pouquinho mais antiga. Eu tive a possibilidade de viver o barato. Então eu vi quando saiu a Skynet no VHS... E depois vi no DVD e no cinema a Matrix, ou Matrix, né? É IA. Quando conseguiu acesso aos root, aí já era, né? A Anthropic foi classificada como uma ameaça à segurança nacional. Na sexta-feira, né? Final de fevereiro, o Trump ordenou que todas as agências federais cessassem imediatamente o uso de ferramentas de IA da Anthropic e declarou que a empresa representava um risco após uma disputa sobre o acesso militar à tecnologia. A medida ocorreu após semanas de desentendimentos entre a Anthropic e o Pentágono, com autoridades pressionando por um uso mais amplo do cloud em aplicações militares e a empresa resistindo. Eles se conversam. Apesar da diretiva, as forças americanas realizaram uma operação aérea contra o alvo no Irã usando sistemas suportados pelo Cláudio, evidenciando quão profundamente a IA já estava integrada ao planejamento e execução militar, né? Como informou o Wall Street Journal. Detalhes sobre a extensão do envolvimento do Cláudio não foram divulgados, né? Também não vai falar, né? Vai falar publicamente? Lembra que todas essas operações, um monte de alvo cai, tá? Não escolham lado, tá? Se você tá aqui no Brasil, achando que você sabe o que é a vida no Oriente Médio, o que é Israel, Estados Unidos, se você acha que tem vilão ou mocinho nessa treta, eu só posso lamentar, tá bom? Eu lamento, mas de novo, é o que a internet trouxe pro mundo. Ela deu voz a um monte de especialista de sofá, juízes de sofá, pronto para condenar. Efeito Dunning-Kruger, exponencial. Sempre teve isso no mundo. A diferença é que na praça pública, que era física, falar bosta custava às vezes um olho roxo ou uns 4 dentes, né? Aí agora aqui todo mundo é corajoso. Então não tem muito boi. Os caras romantizam o bagulho. O Cláudio é uma ferramentinha básica. Se eles estão usando, não é o LLM, né? Não é ficar, ô Cláudio, onde eu lanço um míssil? Essa disputa aí, que em teoria surgiu, mas também já normalizou, tá? Foi quando a Anthropic, fabricante do Cláudio, ela se recusou a permitir o uso militar irrestrito de seus modelos de IA. Cara, não faz sentido. Você acha que os Yankees, com todas as Big Techs, vocês não viram como foi a posse do Laranja? Tava todos os pica das Big Tech lá com eles. Todos. Que tecnologia tem no cloud que é tão diferente dos demais, entendeu? Que tão disruptivo eles são. E no mundo dos donos do mundo, entendeu? Aqui, ó. Fiquem aí discutindo. Vamos lá. O Pentágono havia dado à empresa um prazo para concordar com seus termos, né? Democrático, ou enfrentar as consequências, como diria o Joker no Coringa, né? Incluindo a exclusão do contrato. A Anthropic afirmou que planeja contestar a designação da empresa pelo governo como um risco para a cadeia de suprimentos. Supply chain. Olha aqui. Sinalização falsa de virtude. Uma empresa de IA, como que ela alimentou esses modelos? Já começa por aí. Como a Anthropic alimentou seus modelos? Ela pagou direito autoral pra todo mundo? Como que ela alimentou? Tá? Começa por aí, beleza? Vamos lá escutar a discussão. Ela disse, argumentando que suas salvaguardas éticas são necessárias. Ética? Que ética tem uma empresa de IA? Onde começa a ética? E os direitos autorais? E a propriedade intelectual? Onde vai sua ética? Quantos bilhões, quantos dólares rodam aqui? Quanto de recurso é consumido? Quanto o planeta dá? Esse lado aqui, mano, não tem santo não. Lembrando também que tem notícia antiga aqui que o chefe lá, meio estranho, da agência de inteligência dos caras, tava usando o ChatGPT, tá colocando coisa confidencial. E eles também estavam criando sistemas internos. Você acha que esses caras não têm modelo interno? Você acha que eles entram lá, pagam uma mensalidade do Anthropic e fica lá no Google, o soldado? Ô Anthropic, como eu solto um míssil? A situação destaca as crescentes tensões sobre como a inteligência artificial deve ser usada na segurança nacional e em operações militares. E levanta questões sobre o futuro da tecnologia. Ai, que lindo. Vamos emendando aqui, né? Porque é duas juntas, né? Eu não vou ficar gastando o assunto do Irã, até porque não é minha praia. Eu não sou especialista nesse assunto. Eu só tô aqui falando um pouquinho pro nosso tema aqui. Faz parte da pauta. Muita gente me pediu pra comentar.
Mas eu não sou um analista geopolítico, eu não manjo nenhuma. Eu sou um pombo, eu tô no meu quarto. Então eu não tenho certeza desse bagulho. Tô falando um pouquinho da parte de tecnologia, daí é o que a gente comenta aqui. E agora um pouquinho mais pra cima, né? Do que a gente tem comentado desde o ano passado, que era Cyber Warfare. Lembrando que a diferença de war, que é guerra, para warfare, o termo ele é semelhante, mas é como você usa. Cyber War seria a guerra total, a guerra cibernética de maneira generalizada. Cyber Warfare seriam as táticas e técnicas na guerra. Então é como eu me comporto, como eu uso. Por exemplo, usar a IA faz parte da Cyber Warfare. A guerra cibernética é um país contra o outro ou países contra outros. Cyber Warfare é onde eu entro ali no nível técnico de usar a IA. O SINT. O SINT também tem vídeo no canal. Você pode usar para entender comportamentos do mundo. São dados. Data is the new oil. Estamos falando aqui. O chefe de inteligência de ameaças cibernéticas do Google alertou que o Irã com certeza responderá aos ataques aéreos dos Yankees, né, e de Israel com cyberataques contra uma ampla gama de alvos no Oriente Médio e em outras regiões. Eu não sei qual é a capacidade técnica dos Irãs. Talvez tenha outras pessoas ajudando, tá? Lembra a Rússia e a Ucrânia ali o pau tora. Mas sempre tem alguém ajudando. Lembra que por trás dos cyber soldados, né? Os cyber combatentes, você tem Estados-nações. Não sei qual é a reputação. Coreia do Norte se destaca bem nesse mundo, e você tem outros que em teoria não estão aliados na linha de frente. A guerra já aconteceu faz tempo, é como a gente fala a história do mundo, quem não conhece seu passado tá condenado a repeti-lo. Na história da humanidade não é novidade guerra, essa é a constância, a exceção são períodos de paz. Você tem explosões de paz durante a história da humanidade. Antigamente não era todo mundo porque não tinha o Twitter pra ficar xingando, nem tinha a capacidade de expandir o local, agora é global. Agora com um avião, com drone, com satélite. Então é sobre isso. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda, tem muito. Se você pesquisar, eu estudo bastante, né, sobre história. Em teoria, foi só o segundo tempo ali, aquele ato entre a Primeira e a Segunda Guerra. Não acabou. A Primeira Guerra foi uma paradinha ali. Os tratados que os caras fizeram, os alemães não iam deixar barato. Então eles estavam ali só lambendo as feridas, voltando para a Segunda. Dizem que a Segunda e a Primeira é a mesma guerra. Começou na Primeira, que também já não começou ali na Primeira. O Peaky Blinders brinca um pouquinho com isso. Tem uma parte na cena lá que o Thomas Shelby faz com os extremos, que aí muito ficam falando, esse partido aí é de direita ou de esquerda, Eles mostram o extremo quando se unem. O Thomas Shelby faz um círculo na mesa. Ele tava fazendo alusão lá para um partido. Então você tem a Primeira Guerra que já tava começando, deu aquela parada, veio a Segunda, que talvez nunca foi o fim da Primeira, e depois da Segunda a gente não acabou também, porque tem a Guerra Fria, acabou ali, né? Depois teve a queda lá do Muro de Berlim e não para. Aí tem Ucrânia, tem outros conflitos e eles não vão parar. Muitos aí estão no bastidor. Não precisa mais no mundo de hoje. Você não tem que ver um exército na terra do vizinho. Muita guerra tá acontecendo aqui na internet, nas redes. Então não é porque não tem. Eu não vou falar dos países, eu já tô falando muita coisa aqui que já vai me complicar o algoritmo, entendeu? Tá aqui, em teoria é o Irã mandando um DDoS ou campanha de ransomware pra outro. Mas não significa que eles estão sozinhos. Lembrando que talvez, né, você tenha ataques coordenados. E eu não sei qual é o poderio cibernético do Irã, mas tem muitas artimanhas e parcerias. Países não conseguem mandar tropa ou arrumar confusão, mas conseguem ajudar por aqui. Não tem fim. E não tem ética na guerra. Eu fico triste vendo as pessoas romantizando. Chama o John Lennon pra cantar Imagine All the People lá. Não é justo, não é ético. É guerra. Já deu tudo errado. Então, o analista-chefe de inteligência, né, do Google, né, fez os comentários em um evento organizado pelo Think Tank de Defesa Royal United Services Institute, em Londres. A discussão tinha como objetivo abordar a ameaça da sabotagem cibernética russa na Europa. Você vê que, era sobre a Rússia, mas aí colocou o Irã. Eu não fiz nenhuma ligação aqui, só tô lendo o bagulho. Mas a escalada repentina do conflito no Oriente Médio fez com que grande parte da conversa se concentrasse no Irã e nas capacidades cibernéticas do Irã. Há muito tempo ele é classificado como um ator estatal capaz no ciberespaço, né, com um histórico de numerosas campanhas de espionagem e outros ataques contra o Ocidente. Eles vão tentar de tudo que é jeito possível. Lembrando que Israel, cara, do mundo é um dos melhores cyber exércitos. Isso não tem competição com a inteligência dos caras. Tem históricos passados que eles estavam sofrendo um ataque cibernético e eles não estavam conseguindo parar fisicamente. Eles mandaram um míssil onde estava o covil dos caras.
nesses bombardeios aí, eles também estão minando fisicamente esses caras. Então é isso que eu tô falando, não adianta ficar atacando fisicamente do Irã. Lembrando que também ali tá cheio de jammer, né? Jammer, né? Você vai falar que são... ali GPS tá cagado, sinal, rádio, tá tudo cagado. É pra até a contra-inteligência, pra dificultar do inimigo saber de onde tá vindo os pacotes. Lembrando que a internet também lá é quase nula. Mas quando os caras descobrem os quartéis cibernéticos, vai fisicamente no bagulho. E míssil é fácil fácil ou não, é menos difícil de produzir um míssil. Agora, um cybercombatente, um especialista, aí não é tão fácil. Nem tudo dá pra terceirizar pela IA, né? Só pra fechar, né? Já ficou bastante grande esse corte aqui. Ó, hacktivismo, ransomware, vai ter DDoS, vai ter o que for possível. Tem outros grupos no mundo também se escolhendo o lado do Irã. Eu não tô fazendo juízo de valor, só tô comentando, tá? Eu não tô falando que eu concordo com nada disso aqui. Eu não sou a favor de Irã, de Estados Unidos, de direita ou de esquerda. Não tô nem aí. Eu tô cuidando dos meus irmãos aqui. Tô ajudando o máximo de pessoas possível, trazendo conhecimento. É só isso que eu quero fazer, tá bom? Você não precisa concordar com isso. Querer mudar minha opinião é muita infantilidade sua, né? Aí é sua projeção e aí isso vai dizer muito mais sobre você. Eles não estão sozinhos nesse rolê, tá? O que eu posso dizer? Eu fico preocupado com as vítimas. Todas. São vidas. Toda vida deveria importar. Não importa a ideologia. Eu só fico triste com o inocente. Tem um monte de pai e mãe enterrando filho agora. Não tem santo nessa guerra. Nenhuma guerra tem santo. Nenhuma. Eu não vou aplaudir, acabou e é isso. E é só isso. Deixa um like aqui, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e comente pra ajudar. Não seja um miguelado, teu trabalho pra